Os anos 90 nos deram mais do que apenas blockbusters explosivos. Isso redefiniu como as histórias de guerra eram contadas. Esses filmes não mostravam apenas batalhas. Eles nos mergulharam nas almas de quem lutou, amou e suportou. Do realismo cru aos épicos grandiosos. Aqui estão 15 filmes de guerra dos anos 90 que mudaram para sempre o gênero. Salvar o Soldado Ryan, de Steven Spielberg, 1998. Imagine isto, um amanhecer cinzento sobre as praias da Normandia. O rugido das ondas, abafado pelo estrondo ensurdecedor da artilharia. Salvar o Soldado Ryan, de Steven Spielberg, não retratou apenas a guerra. Ele arrastou o público para o caos. A sequência de abertura do dia D continua sendo uma das recriações mais angustiantes do combate. Com câmera na mão e design de som que deixou os espectadores fisicamente abalados. O filme acompanha o capitão John Miller e sua equipe também, enquanto partem em uma missão perigosa para resgatar o soldado James Ryan, cujos irmãos morreram em combate. A premissa, inspirada pela vida real dos irmãos Nelland, torna-se uma meditação sobre sacrifício, liderança e o custo do dever. Spielberg reuniu um elenco estelar: Tom Sizemore, Edward Burns, Barry Pepper e um jovem Vin Diesel, cada um trazendo autenticidade a seus papéis. Mas é o peso sereno de Hank que sustenta a história, mostrando um homem que equilibra obrigação militar e conflito moral. No Oscar, Salvando o Soldado, Ryan levou 5, entre melhor diretor, porém perdeu para Shakespeare Apaixonado. E Shakespeare Apaixonado, melhor filme, continua entre decisões mais controversas da Academia. Décadas depois. A influência do filme é indiscutível. Seu realismo cru transformou a guerra e o cinema, inspirando inúmeros filmes, séries de TV, como Band of Brothers e videogames. Resgate de Soldado Ryan não glorificou a batalha. Ele revelou sua verdade brutal, deixando o público a lidar com isso. A pergunta é: a missão valeu o custo? 2 filmes. A Lista de Schindler, 1993. O cinema de guerra costuma concentrar-se no campo de batalha, mas A Lista de Schindler, de Steven Spielberg, mostrou que as batalhas mais profundas podem ser morais, filmadas em preto e branco marcante. Este drama sobre o Holocausto conta a história verdadeira de Oskar Schindler, Liam Neeson, um industrial alemão que salvou mais de 1000 judeus da exterminação nazista. O filme captura a maquinaria desumanizante do genocídio com precisão brutal, sem falhas, sem concessões. Ralph Fiennes oferece uma atuação arrepiante como Amon Goeth, um oficial nazista sádico, enquanto Ben Kingsley interpreta Itzhak Stern. É Itzhak Stern. O Schindler de Neeson é complexo. Um homem de lucro transformado em herói relutante, arriscando tudo para proteger seus trabalhadores da morte. Spielberg escolhe música mínima e iluminação natural, conferindo autenticidade documental. A cor surge no casaco vermelho de uma garotinha, marcando a memória do espectador. É um lembrete visual da inocência perdida no horror. A Lista de Schindler dominou a 60ª edição da Academia, levando 7 Oscars, melhor filme e melhor diretor. Tornou-se marco cultural, usado em aulas para ensinar capítulo muito sombrio da história, enfocando não nos exércitos, mas nos indivíduos. Lista de Schindler expandiu o gênero de guerra. Isso mostrou que um ato de compaixão pode sim desafiar o império, e que o heroísmo às vezes assume a face improvável. 3 Braveheart, 1995. Antes do primeiro grito de batalha, antes do choque das espadas, Braveheart abre com vistas amplas das terras altas. Uma terra feroz e indomável, como o homem que lutaria por ela. Mel Gibson dirige e atua como William Wallace, um guerreiro escocês do século XIII que conduziu seu povo na Primeira Guerra de Independência contra a Inglaterra. Embora historiadores debatam liberdades com a verdade, não há como negar o impacto emocional do filme. Wallace, de Gibson, é uma figura de paixão bruta, movida pelo amor, pela perda e por um ardente desejo de liberdade. O grito: eles podem tirar nossas vidas, mas jamais tirarão nossa liberdade. Nossa liberdade tornou-se uma das falas mais citadas do cinema. Cenas de batalha em escala épica, com 1000 extras e um realismo sangrento que se destacava dos épicos medievais brilhantes das décadas passadas. A trilha sonora de James Horner, grandiosa, deu um toque romântico à brutalidade, fazendo as vitórias parecerem triunfantes e as derrotas devastadoras, vencendo 5 Oscars, incluindo filme e diretor. Braveheart influenciou uma onda de dramas históricos de guerra,
de Gladiator ao Último Samurai. É um filme que faz você sentir a lama sob suas botas, o frio nos seus ossos e o fogo em seu coração. The Thin Red Line, de 1998. A luz do sol atravessa a alta grama. O som dos insetos zumbindo suavemente antes de ser abafado pelo tiroteio distante. Terrence Malick, The Thin Red Line não é só um filme de guerra, é uma reflexão sobre a existência, a natureza e a fragilidade da vida. Em meio ao caos, adaptado do romance de James Jones, ele oferece uma releitura poética e envolvente da Batalha de Mount Austin, durante a campanha de Guadalcanal na Segunda Guerra Mundial. Ao contrário do ritmo implacável de muitos filmes de guerra, Moments of Stillness, de Malek Craft, a câmera repousa sobre as colinas e nos rostos dos soldados, buscando a humanidade por trás dos capacetes. O elenco é o Who's Who do cinema dos anos 90. Sean Penn, Nick Colt, Adrian Brody, Elias, Woody Harrelson e Jim Caviezel. Cada homem que habita luta com medo, dever e mortalidade. A narrativa varia entre diferentes perspectivas, dando ao filme uma qualidade sonhosa. Vozes em off revelam ideias, reflexões sobre o amor, a morte e a guerra. Esse contrasta fortemente com a violência da realidade mostrada. Quando o combate irrompe, seu choque repentino arranca de vez qualquer glória. Diretor de fotografia, John Toll, banha o filme com luz natural, clara e vibrante. Trilha de Hans Zimmer pulsa sob as imagens, mesclando melancolia com urgência. O resultado não é uma história linear, mas tessitura da vivência humana com TI. Na tela ampla, a linha vermelha ofereceu uma visão de guerra diferente, mais contemplativa, reflexiva, em vez de visceral, filosófica em vez de procedimental. Leva 7 indicações ao Oscar, com melhor filme e melhor diretor, e segue sendo um filme que divide o público. Para alguns é lento, para outros é transcendente. O retorno de Malick à direção, depois de 20 anos, provou que o cinema de guerra pode ser sobre a alma tanto quanto sobre a batalha. É um lembrete de que, mesmo nos momentos feios da guerra, a beleza persiste na terra, na memória, nos momentos de conexão. 5. Três Reis, 1999, no calor cegante extremo do deserto iraquiano. Ganância e consciência colidem. Três Reis, de David O. Russell, desafiou fortemente as convenções dos filmes de guerra, com uma mistura de ação, sátira e comentário político ácido. Situado no imediato desfecho da Guerra do Golfo, ele acompanha 4 soldados americanos, interpretados por George Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube e Spike Jonze, que tropeçam em um mapa que leva ao ouro kuwaitiano roubado. Começa como roubo, vira juízo moral ao cruzar o deserto. Em busca de tesouro, os soldados de fato encontram civis iraquianos que sofrem sob Saddam Hussein. Pessoas abandonadas por nós, promessas de libertação. Diante disso, a missão muda de interesse próprio para resgate perigoso. A direção de Russell utiliza técnicas pouco usuais, com processo Bleach Bypass para imagens de altíssimo contraste, mudanças de tom abruptas do humor à tragédia e cenas surreais em câmera lenta que retratam violência. O visual do filme combinou com um roteiro afiado, repleto de humor absurdo, porém com peso humano real. A dinâmica entre os protagonistas é elétrica. O oficial pragmático de Clooney enfrenta Wahlberg. Ice Cube permanece firme e Jonze anima a cena. Juntos formam uma unidade desorganizada que evolui de oportunistas a heróis relutantes. Ao ser lançado, Três Reis foi elogiado pela originalidade e ousadia política, sem medo de criticar a política externa dos simultâneos, enquanto trazia sequências de ação empolgantes. Ele enfrentou as zonas cinzentas da guerra moderna, linhas bem finas entre ocupação e libertação, heroísmo e exploração. No fim, o filme deixa o público com uma pergunta: o que você faria quando a linha entre o certo e o errado se desloca no calor do deserto? Em uma era dominada por épicos de guerra diretos, Três Reis provaram que o gênero pode ser inteligente, elegante e subversivo. 6. A Caça ao Outubro Vermelho. Outubro de 1990. Águas frias, motores calados, gato e rato sob as ondas. John McTiernan. A Caça ao Outubro Vermelho não é sobre campos de batalha ensanguentados. É sobre a tensão contida antes do gatilho ser puxado. Baseado no best-seller de Tom Clancy,
é um thriller da Guerra Fria ambientado em 1984, quando o submarino soviético capitão Marko Hamius assume o comando do Red October, um novo submarino nuclear praticamente indetectável, e o dirige para águas americanas. Ele está desertando ou se preparando para lançar? A pergunta assombra. O analista da CIA, Jack Ryan, Alec Baldwin, corre para decifrar as intenções de Hamius antes que irrompa uma crise internacional. A tensão não se sustenta por explosões, mas por diplomacia estratégica e pelos espaços confinados da guerra submarina. A atuação de Connery, como Hamas, é de um homem de princípios, jogando um jogo perigoso contra seus superiores e inimigos. Baldwin traz a Ryan numa intensidade cerebral, enquanto o elenco de apoio com Sam Neill, James Earl Jones e Scott Glenn acrescenta peso a cada cena. McTarrin dirige as ações com precisão. Interiores do submarino parecem habitados, e maquetes com efeitos práticos fortalecem as manobras subaquáticas. A trilha de Basil Paul, Doris cresce, com temas de coral russo, emprestando ao suspense um tom operístico. Lançado no crepúsculo da Guerra Fria, o filme conquistou o público e foi sucesso de bilheteria, ganhou o Oscar. Para a melhor edição de som, segue sendo um dos thrillers navais marcantes já feitos. Uma história em que a arma mais mortal não é o torpedo, mas a mente do comandante, em uma década de orçamento. Caçada ao Outubro Vermelho, mostrou que filmes de guerra podem nascer da mente tanto quanto da força, sim, tornando o silêncio excitante. 7. O Último dos Mohicanos, de 1992. Um tambor ressoa pela floresta. A densa névoa envolve o Vale do Hudson, de Michael Mann. Não é apenas um drama histórico, é um épico de guerra romântico, amplo e ambientado durante a Guerra Franco-Índia do século XVIII. Daniel Day-Lewis entrega uma de suas atuações mais físicas e intensas como Hawkeye, um homem branco adotado pela tribo Mohican. Prendido entre culturas e conflitos, ao lado de seu pai adotivo, Chinook, e o irmão Emucaies, Hawkeye entra na luta entre britânicos e franceses pelo controle da América do Norte e apaixona-se por Cora Monroe, filha de um coronel britânico. A atenção do homem aos detalhes transforma cada cena em pintura, das salvas de mosquete até os olhares entre amantes. O filme transita facilmente entre brutalidade e ternura. As batalhas são ferozes e caóticas, mas é a luta pela identidade, pelo amor e pela sobrevivência que dão à história seu coração. A trilha sonora, uma colaboração entre Trevor Jones e Randy Edelman, permanece entre as mais icônicas da história do cinema. Cordas em crescendo e a percussão marcante refletem a pressa da perseguição e a tragédia da perda. Não é um filme de guerra tradicional, voltado ao combate. O Último dos Moicanos usa pano histórico para mostrar o custo humano do império e da expansão. É a história de choques de culturas, alianças forjadas e traídas, e do amor que persiste à sombra da guerra. Quando a última sequência sem fala surge, no cume da montanha, fica claro que este é um filme de guerra, em que a batida é tão feroz quanto o tambor. Gettysburg, 1993. Trovão dos canhões varre fazendas da Pensilvânia. Fumaça sobe, envolvendo os soldados em névoa fantasmagórica. Gettysburg é uma recontação épica de uma das batalhas decisivas da Guerra Civil Americana. Um confronto de 3 dias que ajudaria a decidir o destino de uma nação. Dirigido por Ronald F. Maxwell e adaptado do romance de Michael Shara, The Killer Angels, reunindo um elenco que inclui Jeff Daniels, Tom Berenger, Martin Sheen e Sam Elliott. Cada ator encarna uma figura da vida real, desde o coronel da União Joshua Chamberlain até o general confederado Robert E. Lee. Capturando a honra, o orgulho e a dúvida definem os homens que lutaram aqui. O filme, com mais de 4 horas, mergulha o público nas estratégias, na política e nas histórias por trás da batalha. Não é apenas sobre movimentos de tropas e táticas, mas dos ideais e sacrifícios que os movem. A defesa de Chamberlain em Little Round Top, mostrada com dignidade por Daniels, permanece um dos momentos mais comoventes de qualquer filme de guerra. Gettysburg mostrou autenticidade, com milhares de reenatores da Guerra Civil para recriar a escala do conflito. O resultado é uma produção que parece vivida e bem fundamentada,
evitando o glamour de Hollywood. O filme não dominou a bilheteria, mas conquistou o público fiel entre amantes da história e veteranos. É um épico de guerra raro, que valoriza o diálogo tanto quanto a ação, fazendo o desfecho da batalha ressoar por muito tempo após os canhões cessarem. Para quem quer entender melhor a guerra mais sangrenta da América, Gettysburg é essencial. Assistindo ao filme Crimson Tide, de 1995. Nas estreitas galerias de um submarino nuclear, a tensão vira arma. Crimson Tide, de Tony Scott, transforma o filme de guerra em um confronto mental entre dois oficiais sob a ameaça de uma aniquilação global. Gene Hackman interpreta o capitão Ramsey, veterano duro, pronto para lançar um ataque nuclear contra uma facção russa dissidente. Denzel Washington é tenente-comandante Ron Hunter, um oficial calmo que segue o manual, cobra confirmação já antes de puxar gatilho quando chegam ordens. Com ruídos, dois homens travam batalha de vontades que pode decidir o destino de milhões. A direção de Scott mantém a pressão sobre submarinos, paredes de aço se fechando. Quando paranoia e protocolo colidem, o ambiente claustrofóbico transforma cada conversa em um acirrado impasse. Cada silêncio em ameaça palpável. Quentin Tarantino, não creditado, poliu as falas, acrescentando trocas rápidas e cortantes que dão ao filme seu vigor verbal, marcando a cena com ritmo afiadíssimo. A trilha de Hans Zimmer pulsa como um coração, alternando entre o poder Marshall e o suspense fervente e tenso em seu compasso. O elenco está plenamente repleto de talento excepcional. Viggo Mortensen, James Delfini, George Zah acrescentam atenção por meio de atuações sutis que sugerem fissuras na hierarquia da cadeia de comando. Crimson Tide não é sobre ondas de tropas nem batalhas explosivas. Trata-se da profunda guerra interior da mente humana, já. Ao enfrentar escolhas impossíveis, na era pós-Guerra Fria, lembra ao público que a ameaça nuclear não sumiu por completo. Vitória não vem de quem tem mais fogo, e sim de quem sabe contê-lo. Coragem sob fogo. 1996. Confusão no deserto. Fogo amigo, Edward Zwick. A Coragem sob fogo começa no nevoeiro da Guerra do Golfo e se desenrola em uma investigação envolvente sobre a verdade, a honra e o peso do comando. Denzel Washington interpreta o tenente-coronel Nathaniel Serling, um comandante de tanque assombrado por um erro trágico que acabou destruindo acidentalmente um veículo amigo no caos da batalha. Foi realocada para um cargo de escritório. Sterling tem a tarefa de avaliar o caso da capitã Karen Walden, piloto de evacuação médica que morreu sob fogo, e pode tornar-se a primeira mulher a receber a medalha de honra por combate. O filme desenvolve-se como um suspense tenso, com Sterling entrevistando os membros sobreviventes da tripulação de Walden. Cada recontagem pinta um retrato diferente, alguns heróicos, outros condenatórios. Esta narrativa fragmentada mantém o público questionando não apenas o que aconteceu, mas por que as histórias divergem sob o peso da guerra. Washington entrega uma atuação de intensidade silenciosa, retratando um homem desesperado para confrontar sua própria culpa, enquanto busca a verdade sobre o legado de outro soldado. Meg Ryan rompe a imagem de comédia romântica ao interpretar Walden com garra e vulnerabilidade. Matt Damon, quase irreconhecível após perda extrema de peso para o papel, entrega a atuação assombrosa de médico marcado pelo trauma. Zwick equilibra a ação com a indagação moral. As cenas de batalha são caóticas, mas o drama real ocorre em escritórios estéreis, onde palavras, não balas, decidem a honra de um soldado. Coragem em meio ao fogo não é apenas o heroísmo de Walden, é a coragem necessária para admitir a falha, a coragem de dizer a verdade e a coragem de viver com ela. Em uma década repleta de espetáculos de guerra, destacou-se como um drama reflexivo e moralmente complexo que permanece por muito tempo depois da última salva. 11. Quando as trombetas se calam, 1998, Mud Blood, Relutância, John Irving's When Trumpets Fade, adota uma abordagem mais sombria, menos heróica, da Segunda Guerra Mundial II. Durante a Batalha da Floresta King, uma das campanhas mais sangrentas da guerra, ainda pouco conhecida, conta a história do soldado David Manning, o único sobrevivente de seu pelotão. Quando Manning é promovido a sargento de forma inesperada, ele reluta ao cargo, querendo apenas sobreviver e escapar da carnificina. Mas a sobrevivência tem seu preço, e na guerra, a liderança costuma ser imposta àqueles menos dispostos a aceitá-la. Enquanto Manning conduz recrutas novatos para a batalha, o público vê a guerra não pelo sacrifício nobre,
mas pelos olhos de um homem que quer evitá-la. Irving despoja a glória ligada à guerra. Cenário da floresta é sombrio e claustrofóbico. Perigo espreita em cada sombra. A morte é súbita e, muitas vezes, sem sentido. A cinematografia valoriza tons terrosos e desbotados, refletindo o desespero que envolve o mundo do soldado. As atuações são cruas. LDARD retrata a transformação de Manning, do cínico que se preserva até o líder relutante, com Zach Orth, Frank Whaley e Dylan Bruno trazendo veracidade à luta do esquadrão pela sobrevivência. Um lançamento da HBO para a TV quando o fade do trompete não teve holofote teatral entre seus pares, mas desde então ganhou fama como uma das imagens mais duras do combate na Segunda Guerra Mundial. Não há discursos aqui. A amarga verdade de fato. Em algumas batalhas, a vitória se mede em centímetros e a sobrevivência é a única glória. 12. The Tuskegee Airmen. Em 1995, motores rugem nos céus da Europa. Caudas vermelhas cintilam ao sol. The Tuskegee Airmen conta a história verídica dos primeiros pilotos afro-americanos que serviram na Segunda Guerra Mundial. Homens que enfrentaram o racismo em casa antes de lutar no exterior. Dirigido por Robert Markovitz, Lawrence Fishburne interpreta Hannibal Lee, uma figura que simboliza a determinação dos pilotos reais. Ao seu lado estão Cuba Gooding Jr., Andrew Brower, Alan Payne e Malcolm Jamal Warner, que interpretam um esquadrão que precisa provar seu valor a uma instituição militar que os duvida a cada passo. O filme não se esquiva em mostrar o preconceito que esses homens enfrentam no treinamento, desde instalações segregadas até a hostilidade de colegas. Também celebra o espírito de camaradagem deles e a determinação inabalável quando sobem aos céus sobre a Europa ocupada. Desempenho heróico, rendendo-lhes reputação de nunca terem perdido bombardeiro. Eles acompanharam navios em chamas. Desempenho marcante, digno, determinado e humano. Brower e Gooding Jr. trazem profundidade às lutas internas do esquadrão, mesclando humor, rivalidade e irmandade. As sequências de combate aéreo, embora com orçamento de TV, são emocionantes e bem encenadas, focando no olhar dos pilotos. Em vez do show exibido pela HBO, os Tuskegee Airmen venceram Emmy e Peabody, garantindo que seu legado chegasse a um público amplo, indo além de uma história de guerra. É testemunho de perseverança e da luta pela igualdade. Um lembrete de que as vitórias da história costumam vir de várias frentes. 13. Memphis Belle, 1990, rugido de 4 motores, Wright Cyclone, enche bem o céu. Memphis Belle nos leva dentro do ventre de um bombardeiro B-17 em sua verossímil quinta e última missão sobre a Europa, ocupada pelos nazistas. Uma missão perigosa, que se concluída, enviaria a tripulação para casa. Dirigido por Michael Keaton Jones. O filme se baseia na tripulação real do primeiro bombardeiro pesado da Força Aérea do Exército do Iowa, que passou uma carreira completa de combate na Segunda Guerra Mundial, sem perder ninguém. Matthew Modine interpreta o capitão Dennis Dearborn, um jovem piloto determinado a conduzir seus homens por mais uma saraivada de fogo inimigo. Bill Paxton, Harry Connick Jr., Tate Donovan e Sean Astin. Forme a equipe colorida e bem unida, cada um com seus tiques, medos e motivações. A história se desenrola quase em tempo real, começando nas horas tensas que antecedem a decolagem e culminando em uma batalha aérea terrível contra rajadas de flak, caças inimigos e falhas mecânicas. Os interiores apertados e barulhentos, com a constante ameaça de morte súbita, mergulham o espectador na claustrofóbica realidade dos bombardeios em altas altitudes. Enquanto o filme mostra ação emocionante, celebra também a camaradagem. O humor entre a tripulação contrapõe-se ao sombrio conhecimento de que qualquer missão pode ser a última. Trilha sonora de Trevor Jones eleva a grandeza do voo e mostra a fragilidade dos homens que o enfrentam, indo além da bravura na guerra. Memphis Belle fala de superação e do laço criado quando a sobrevivência depende de cada um agir. É um filme de guerra que brilha no espetáculo e no coração. 14 Lendas do Outono, 1994. Vistas da paisagem de Montana. Uma família ligada pelo amor e dilacerada pelo conflito Edwards Weeks. Lendas do Outono é uma saga épica de família que atravessa décadas,
com a Primeira Guerra Mundial como seu marco mais devastador. Brad Pitt estrela como Tristan Ludlow, o filho do meio selvagem e inquieto do coronel William Ludlow. Anthony Hopkins, criado na beleza da fronteira ao lado de seus irmãos Alfred, Aidan Quinn e Samuel Henry Thomas. A vida de Tristan muda para sempre quando Samuel traz para casa sua noiva Susanna. A rivalidade amorosa e a lealdade entre Susanna e Julia Ormond se entrelaçam. Mas quando vão lutar na Europa, os horrores da guerra quebram o elo entre eles para sempre. Zwick retrata a crueldade da guerra de trincheiras com realismo duro, lama, gás e ainda a artilharia que ceifa uma geração. Essas cenas, embora sejam parte do filme, moldam os destinos do personagem e alimentam a turbulência emocional que vem. Pitt oferece a atuação que define a carreira, retrata Tristan como heróico e autodestrutivo. Um homem assombrado pelo que viu. Hopkins empresta gravidade ao patriarca que vê sua família desmoronar. Enquanto Ormond encarna o anseio de Susanna e sua resiliência. A cinematografia do filme e a trilha de Horner cercam a tragédia com beleza, tornando os golpes emocionais das histórias mais fortes. Embora não seja um filme de guerra convencional, o filme Lendas do Outono usa o cenário de conflito para explorar temas como o amor, a perda e a inevitável mudança, comprovando que o impacto da guerra vai muito além do campo de batalha. 15. Céu e Terra. 1993. Campos de arroz encharcados, bombas caindo de um céu distante. De Oliver Stone, Heaven and Earth completa a trilogia de sua Guerra do Vietnã. Seguindo o pelotão e nascida em 4 de julho, com uma perspectiva rara no cinema americano, A Guerra pelos Olhos de uma Vietnamita. Baseado nas memórias de Leigh Haislip, o filme é estrelado por Hip Till como uma camponesa cuja infância feliz no interior do Vietnã é arruinada pelos franceses, depois pelo Vietcong e pelos americanos. Ela foi puxada ao caos da guerra, caos, prisão, ataques e deslocamento. Antes, casando-se com um soldado americano e mudando para os Estados Unidos, a direção da história mescla drama íntimo com um épico histórico. As cenas iniciais na Vila de Lala captam o ritmo da vida rural, o riso, os costumes, antes que a guerra as apague. As cenas de batalha são caóticas, terríveis, mas são os momentos de perda silenciosos que tocam. A atuação dele é tão luminosa. Carregando o filme com graça e força, Jones entrega a atuação marcante de um homem marcado pelo combate, cujo casamento com Leigh Lee vira campo de batalha. Enquanto Heaven and Earth foi menos bem-sucedido comercialmente do que os filmes anteriores de Stone sobre o Vietnã, continua sendo uma de suas obras mais pessoais e ambiciosas. É um testemunho de resiliência e sobrevivência. Um lembrete de que as cicatrizes da guerra nascem não apenas nos soldados, mas também nos civis, cujas vidas são para sempre alteradas. Na década de 90, o cinema de guerra mudou de épicos históricos grandiosos para dramas pessoais. Esses 15 filmes não só retrataram o conflito, eles mudaram como entendemos o conflito. Qual deles mudou mais sua perspectiva? Curta, compartilhe e inscreva-se, por favor, já. A conversa sobre guerra e filmes mal começou.